garantias. É a questão seguinte, existe uma tendência, na maior parte das teorias de inflação de custo, a usar o que eu chamaria de custo de reposição, e que, por exemplo, o modelo básico, você tem os salários nominais aumentam no mesmo período. O markup é feito sobre esses salários nominais e aumenta instantaneamente nesse período. Daí vem a ideia de que o aumento do salário nominal não gera nenhum aumento do salário real. Um modelo mais simples. Só tem custos salariais, markup fixo. Essa ideia supõe que um markup real determinado exogenamente ao próprio barganha salarial é aplicado instantaneamente ao custo de reposição. O custo de reposição quer dizer, o custo de hoje determina o preço de hoje. E custo histórico, talvez não seja um nome tão bom, mas significa que o custo de hoje determina o preço de amanhã. Dá o exemplo que eu acho mais interessante. Durante o período de alta inflação, tem um café na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o seu Antônio, um velho português que está lá há 1000 anos. O seu Antônio, ele tem, ainda está lá, ele faz uma cota, a gente não paga, eu não pago à vista, pago depois. Você vai, toma um café, depois de um mês, você vai lá e paga. O seu Antônio estava perdendo muito dinheiro durante a inflação. Porque eu chegava um mês ou dois depois e eu tinha consumido café, batata frita, e ele cobrava o preço que tinha custado para ele esse produto um mês atrás. E por quê? Porque aquele preço já tinha uma margem de lucro, ele não comprou a preço do custo. Tá? Digamos que o café era vendido a 10, o preço que ele comprou era 5. Ele me cobrava 10, um mês depois. Só que um mês depois, o café era mais de 20, portanto, o lucro dele era negativo. Certo? Olha, mas era muito difícil explicar para ele para acabar com aquele sistema, porque ele se recusava a indexar os preços, porque ele achava um absurdo, uma complicação muito grande. Infelizmente, depois de muitas negociações, Fábio Freitas, nosso colega, que é muito bom de contabilidade social e outras coisas, chegou para o seu Antônio e falou: ok, sem indexar, dolarizar. Quando o Freitas chegar aqui, um mês depois, copia no caderno não quanto ele consumiu, mas o que ele consumiu. E o problema foi resolvido. Aí eu pagava uma Coca-Cola, não R$10. E aí a gente conseguiu passar o seu Antônio de historical cost para replacement cost. E aí a margem já levando em conta o custo de produção. Só acho um bom exemplo histórico do problema. O ponto é, nada é automático a respeito dessa passagem. Às vezes, novamente, assim como o trabalhador pode não ter ilusão, digamos que o seu Antônio tinha uma certa ilusão inflacionária na monetária. Mas mesmo que eu não tenha, será que todas as empresas conseguem instantaneamente, sempre, reajustar seus preços de acordo com a nova configuração real do preço relativo? Uma evidência que não é assim, muito forte, vem do que acontecia no Brasil com muita frequência, é que depois de um choque cambial, por exemplo, a inflação aumentava inicialmente a taxas variáveis e muito diferentes entre os setores, e depois caminhava para um nível estável e comum. Né? Se você usasse um modelo de inflação inicial com câmbio e salários e markup real, custo de reposição, no modelo a economia tinha um choque e imediatamente mudava para o steady state de novo, porque você aplicava markups de custo de reposição simultaneamente em cada setor, o novo preço do dólar subia tudo. A evidência empírica era exatamente a oposta, que havia uma convergência. Agora, suponha que, na realidade, em vez de markup real sobre o custo de reposição, na prática, no mundo real, as empresas usem markups
nominais, não são constantes para sempre. Em primeira instância, a formação de preço é um markup nominal sobre o custo histórico, maior ou menor, o que for. Se for isso, gera exatamente a trajetória desse tipo. Exatamente os novos produtos, já com um câmbio mais alto, vão entrando na matriz de insumo produto e aumentando a taxas diferentes, os preços relativos, até você convergir para o novo sistema estável de preço relativo e para a distribuição associada a isso. Então, a vantagem, empiricamente, parece algo próximo, mais próximo ao modelo de custo histórico. Eu não estou dizendo que no markup nominal não possa entrar considerações sobre inflação e outras coisas. O que eu estou falando é mais sobre como é o que a gente fala no Brasil, a precificação, o price. Não é instantâneo e não é necessariamente, a priori, pode ser o target, mas não é diretamente em termos de custo de reposição. Essa, na minha opinião, é a principal falha da teoria da inflação inicial e que explica, está horrível isso aqui, o mistério de uma inflação de conflito que não tem conflito, já é resolvido a priori. O markup real está dado, por que os trabalhadores pedem aumento salarial? Só gera inflação e não leva a nada. Se eu olhar aquela figura que está horrível que eu tirei do trabalho meu sobre inflação inicial, é só para você ver a relação entre as coisas. Assim, você pega ali na frente o preço, em T, em relação ao custo de reposição, suponha que seja só salário, em T, nos dá aquele elo ali, aquele lado do triângulo que é a margem real, a razão entre preço hoje e o custo salarial hoje. O custo ontem, né, vezes 1 mais a margem nominal N, que dá o preço de P, daria precificação em termos de custo de reposição. Então, o modelo mais simples que as pessoas usam de inflação de custo de reposição é um markup real fixo e o custo em T, preço em T. E o modelo mais simples, uma visão de custo histórico, seria o custo em P, menos 1, vezes 1 mais o markup nominal, daria o preço em P. Tá? Isso é contabilidade. São duas maneiras de pensar o mesmo preço. O preço vai ser igual. Agora, as implicações para a inflação e para a distribuição são bem diferentes. Tá? Porque aí, no caso do custo histórico e do markup nominal, as margens de lucro ficam, a priori, num primeiro momento, tão nominais quanto o salário. E a resultante entre os dois é que vai determinar o resultado da distribuição. Por exemplo, dali dá para ver facilmente que a margem real vai ser uma razão entre a margem nominal e a taxa de crescimento dos custos. Se isso parecer estranho, pensa bem, o que é a taxa de juros real? É um juro nominal que fala no contrato de 2 períodos, é um N, e a taxa de inflação no período. Né? É claro que você pode dizer que não, a taxa de juros real é dada, bom, então a nominal tem que estar sendo reajustada já de acordo com a inflação, o salário esperado, ou no período. Tá? É o mesmo conceito, a taxa real, como é uma coisa ao longo do tempo, tem um aumento, não é o nível dos custos, é um aumento dos custos. É evidente, se os custos não estão variando, a margem nominal e real são a mesma. Tá? Agora, esse pequeno detalhe, que a ausência dele em muitas das discussões sobre inflação e conflito teve implicações importantes, eu acho que é a variável-chave para a gente entender a nossa discussão aqui. Porque ela já estava no artigo do issue de 59. E, se você olhar ali rapidamente, 1 mais M é a margem nominal, que é a margem real exposto, seja qual for a tua teoria, é a margem nominal dividido pelo crescimento dos custos. Isso quer dizer o seguinte, na literatura keynesiana e pós-keynesiana, os preços são custo mais marcado ou na inflação inicial, tem uma hipótese, ela só faz sentido, lógico, é completa, se, como na prática a margem é nominal, se eu suponho que o 1 mais M é determinado assim, tem 1 mais M real, desejado, estrutural, mais a margem nominal é uma componente, é a margem real desejada mais uma expectativa de aumento do custo, e que essa expectativa está sempre certa instantaneamente. E, portanto,
fica um pouco irônico. Os pós-keynesianos precisam supor previsão perfeita, ausência de incerteza, e ajuste de preço instantâneo em todos os insumos e produtos, sem sticky prices. Né? Então, um novo keynesiano vai ficar horrorizado com isso. É um mundo novo clássico, que é ajuste, são duas coisas, expectativas racionais e, olha, terrível você falar isso para o pós-keynesiano ou para o Davidson, mas se você usa mecanicamente a margem de lucro exógena, é isso que você está supondo. Necessariamente o seu Antônio, a margem nominal dele, já tinha a previsão correta da inflação, e portanto o Fábio Freitas não precisava reclamar, certo? Então, assim, se fosse um português com expectativas racionais, e tem um problema, por que eu falo dos stickers? Lembre que a própria literatura keynesiana mostra que só, que é um pouco parecido com o que eu digo, só prevê não garante o aumento dos preços. E mesmo com expectativas racionais, se há rigidez de preço, ninguém vai reajustar nada instantaneamente. Eles não erram, mas não conseguem, por custo de menu ou pelo que for, whatever. Então, na minha opinião, o markup real dado a priori, pode ser que a longo prazo tenha uma rigidez da distribuição, mas dado a priori é muito ruim, por vários motivos. Primeiro, é irrealista. Segundo, transforma a teoria da inflação de conflito no não conflito, porque pelo menos o conflito já está terminado. Ele não depende da própria inflação. Terceira coisa complicada é que essa teoria diz que a distribuição ela não acompanha bem a trajetória da inflação depois dos choques. É isso. É porque nesse modelo que ele só tem um produto, você não vê isso, mas mesmo com só produto, tem um apêndice do meu trabalho sobre inflação inicial, a revista de economia contemporânea, eu falo isso. Mesmo se é só trigo, se o trigo usa trigo, já tem uma inércia do preço do trigo mais barato que eu comprei ontem, e você tende ao markup real de longo prazo e não chega nele instantaneamente. Então isso eu acho muito problemático e atrapalha muito a análise. De fato, a visão do Quicho, um pouco a do Sraffa, Pivete, Stirac, implicitamente seguem a do custo histórico do marco da produção. Por quê? O Quicho claramente, explicitamente, tem aquela expressão acima, mas o Pivete, pegando a ideia do Sraffa, da ideia de que a taxa de juros monetária seria a base ou para o custo de oportunidade de capital ou para o custo financeiro, em um grau de abstração muito grande, isso implica que a margem nominal ela é 1 mais I, que seria a taxa de juros, interesse, vezes 1 mais J, que seria o net profit, que é o interpretar. Todas as outras coisas que entram na margem nominal, que não o custo de oportunidade ou o custo financeiro, sobre os custos. E aí, claramente, você tem o que o Pivete chama de uma explicação monetária da distribuição. Não, e da inflação, não porque é a taxa de juros real, como o sistema de preço-produção, que é em custo de reposição, que determina a taxa de lucro e o salário. Mas porque você chega ao salário real e à taxa de lucro de equilíbrio numa economia monetária como o resultado do poder de barganha relativo de dois grupos. A taxa de juros do lado e eventuais mudanças nas net profit do outro, e o poder de barganha do salário nominal. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, olha lá em cima. Se os trabalhadores, por exemplo, na teoria da inflação inicial, os trabalhadores são irracionais, porque eles pedem reajustes nominais e podiam não pedir nenhum. E além disso, ainda pedem igual à inflação passada. Podiam pedir 50% da inflação passada, 8 mil por cento. Não tem nenhum tipo, certo? Porque eles têm uma ilusão monetária, se só tiver um grupo. Mas suponha que não é assim, que na prática, por fatores, seja o juros, seja outros, há uma certa rigidez, vamos dizer assim, nas margens nominais. Se eu for fazer uma política de rendas e falar, olha, trabalhadores, para de aumentar o salário nominal. Se valesse o modelo do markup real, a inflação caía, éramos todos felizes. Se não valer, o que vai acontecer?
Wzinho vai virar zero. Por que as margens nominais vão cair? Não tem porquê. A margem real vai aumentar. Como ainda vai ter, imagina um modelo bem simples, que os preços